Glória a Deus, bom dia. Olha nós, uma vez mais, para o Pão na Mesa, estudo bíblico revelado, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Já falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, agora vamos falar sobre carta à igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna. E assim será, tudo para a honra e glória do Senhor. Segunda carta à igreja de Esmirna, diz assim o texto: E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. O Senhor não disse que eles estão, o Senhor disse que eles são a própria sinagoga de Satanás, os falsos judeus. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de fazer menção trata-se da segunda carta enviada por Jesus Cristo e escrita por punho do apóstolo São João à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna se encontrava na Ásia Menor. Entre outras igrejas, a Esmirna foi uma igreja extremamente perseguida. Talvez a igreja que mais sofreu perseguição entre as 7. O bispo da igreja, aquele que pastoreava a igreja, que liderava, era o discípulo do próprio João, Policarpo. Segundo alguns eruditos, alguns rabinos, estudiosos, Policarpo foi morto, foi perseguido, simplesmente por se manter fiel ao Senhor. Ele se manteve fiel até o último instante e servia ao Senhor toda a sua vida. A pressão do império, que queria que os cristãos negassem o nome de Cristo e gritassem César é o Senhor, Senhor, é Kyrios no latim, e eles queriam que dissesse Kyrios, ó César, abre-te César. Mas os fiéis em Cristo em Esmirna diziam Cristo é o Senhor, e foram mortos, foram queimados em fogueiras, foram torturados e lançados às feras nas arenas para serem estraçalhadas, despedaçadas. A igreja sofreu uma perseguição terrível neste tempo. Como já foi dito em outro estudo, que antecedeu a esse, a igreja sofreu um período de perseguição terrível. A igreja sangrou e a igreja até hoje sangra. Porque após Cristo derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para libertar e para purificar e salvar, a sua igreja sofre. Porém, o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A perseguição contra a igreja foi algo terrível. E o pior de tudo é que haviam aqueles que se diziam judeus. Eles se diziam, mas não eram judeus. Eles eram servos do próprio Satanás. Eles eram a própria sinagoga de Satanás. Essa igreja de Esmirna
não era uma igreja rica. A cidade de Esmirna é uma cidade muito próspera, uma cidade do comércio, porém, a igreja era pobre. Mas o Senhor disse: tu és rica, porque tinha fé. Não era a igreja ativa na obra como Éfeso, mas era uma igreja que tinha fé. A fé da igreja de Esmirna subiu aos céus, despertou, chamou a atenção de Deus. Deus viu a fé dessa igreja e Deus a orientou, a instruiu para os dias que haviam de vir. O próprio Deus revelou a eles que o próprio diabo era quem os perseguia. A fúria do diabo contra aquela igreja, contra a fé, era evidente. Nós sabemos que o inimigo da igreja, o inimigo da cruz, o inimigo do Calvário é o nosso arqui-inimigo. E é ele que induz as pessoas a blasfemarem, a murmurarem, a perseguirem, a difamarem, a caluniarem e a matarem os cristãos em todo o mundo. Sempre foi assim. A igreja de Esmirna passava por um período de tribulação e haviam aqueles que blasfemavam contra Cristo. Nós víamos que a fidelidade que o povo tinha era grande. O próprio Jesus disse: não temas as coisas que hás de acontecer. E o que foi que houve? Perseguição, mortes, blasfêmias, injúrias. Porém, o Senhor também orientou: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. O maior presente dado à igreja é a salvação. É a garantia da vida eterna com Cristo no reino dos céus. É o que nos motiva a permanecer. Porque a segunda morte, Apocalipse 20:14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. A igreja de Esmirna perseverava em uma cidade tão rica, em qual a oposição ao evangelho, ao cristianismo era grande, devido às ordenanças do império. E haviam aqueles que estavam dentro, mas não eram do meio. É como Paulo diz: andavam conosco, mas não eram de nós. Aqueles infiltrados, camuflados, erva daninha, joio em meio ao trigo, para prejudicar, para impedir o desenvolvimento, o crescimento, a expansão, o desenvolvimento da obra. E esses são a própria sinagoga de Satanás. Eles não são o templo do Espírito Santo, pois eles não possuem o Espírito. Eles são sinagogas de Satanás. São assassinos. São perseguidores, blasfemadores, caluniadores. Policarpo era quem pastoreava. Policarpo cresceu ouvindo e sendo instruído por João, aquele que era íntimo de Cristo. Não à toa foi João que escrevera o livro de Apocalipse, a revelação. Policarpo conhecia a natureza de João. Ele era servo fiel a João, discípulo de João, um cristão autêntico que nunca andou em dubiedade. E Policarpo foi morto. Policarpo foi assassinado. Ele foi torturado, levado a julgamento público para blasfemar contra o nome de Cristo. Mas a palavra para ele era ser fiel até o fim, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
A primeira morte é a morte do corpo, é a morte física, a separação da alma e do espírito dessa casca humana, dessa carne. E a segunda morte é a condenação eterna no lago de fogo, onde Satanás, os demônios e o próprio inferno serão lançados. Então, esse dano não será experimentado para os fiéis. Estamos vivendo períodos difíceis como a igreja de Esmirna, períodos de tribulação, de perseguição, de luta, mas também há um período de redenção em saber que o Senhor, Ele está conosco, está nos guardando e nos preparando para o encontro com o Senhor, com Ele nos ares. Esmirna foi perseguida, mas Esmirna tinha fé. Queriam que eles blasfemassem, que eles negassem o seu Deus, o seu Cristo. E como eles não fizeram isso, eles foram perseguidos e foram mortos. Muitos deles, para a alegria da plebe, dos ricos, para a satisfação do império. Pois desde Nero, com a sua mentira, dizendo que os cristãos tinham colocado fogo em Roma, é que a igreja é extremamente perseguida. Mas há um Deus que guarda o teu povo. Há um Deus que guarda a sua igreja. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém.